Foi um jogo divertido. Foi, jogo beleza, bom. O São Paulo perdeu. A gente torce para o São Paulo sempre vencer e sempre conquistar os títulos, mas em termos de futebol, foi um jogo muito legal. E o time do Cruzeiro, ele é muito forte. E eu estava observando, estava lá no Pacaembu também, no nível do campo, né? Estava assistindo do campo. Cara, é um time que chega no ataque numa velocidade, 1, 2, 3 toques, já está lá no último terço do campo, sem muito esforço. Claro que o São Paulo também teve seus problemas na final, mas o Cruzeiro, em termos de organização, cara, é um time que deu um gosto legal de ver. E se eu não me engano, é o mesmo técnico que chegou com o América Mineiro também na final da Copinha contra o Palmeiras. Se eu não estou enganado, Sim, vou confirmar isso aí. É isso aí mesmo, né? O técnico do Cruzeiro. Acho que é isso aí mesmo, acho que é isso aí mesmo. E... Cara, que final legal de assistir, Renan, apesar do vice-campeonato de São Paulo. Não, foi bom demais, viu? A gente tem que falar do mérito do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou todos os jogos do campeonato. Todos. O São Paulo passou pelo Red Bull nos pênaltis, teve um empate aí no meio do caminho. O Cruzeiro ganhou todos os jogos, inclusive ontem a final. Eu achei o time do Cruzeiro muito bom. Vou ser sincero, não tinha visto nenhum jogo do Cruzeiro. Vi só o de ontem na final contra o São Paulo. Eu achei o São Paulo ontem um pouco desorganizado. Pode ser também a questão da ansiedade dos meninos, estádio lotado, a questão da ansiedade pelo título, né? Esses detalhes, principalmente quando se trata de jovens, né? O fator psicológico, ele influencia demais nesses momentos, né? Eu achei o time um pouco ansioso, um pouco afobado, e o Cruzeiro mais tranquilo, mais consciente do que tinha que fazer, né? Jogando com mais organização, e na minha visão mereceu. Mas a gente tem que falar aqui, tem que dar os parabéns para os meninos de São Paulo, fizeram uma campanha maravilhosa, tiveram ali no momento desastroso do clube como um todo, tanto no time principal quanto o extracampo, tiveram uma sinergia ali legal demais com a torcida, no tempo que jogou ali no Bento, como que é? Lá em Sorocaba, lá no estádio do São Bento, lá, Walter Ribeiro, achei que isso aí a gente tem que falar. O jogo de ontem, detalhes definiram, apesar de eu achar que o time do Cruzeiro era melhor, jogou melhor, mais organizado, detalhes definiram. Falha em bola parada, né? O goleiro, que eu gosto muito do goleiro do São Paulo, gosto muito. Eu acho que ele também tem que ser inserido já, começar a trabalhar ali no profissional. Eu gosto muito dele. Pedro... vai me fugir o nome dos meninos. João Pedro, goleiro. Eu gosto muito dele, mas ele ali na saída, no escanteio, ele deu uma vacilada junto com a vacilada da marcação, na minha visão, e teve um azar no segundo gol. Bola bate na trave, volta no braço dele e acaba entrando. Foi um azar, mas eu gosto dele muito como goleiro. No final mereceu, o Cruzeiro mereceu, mas os meninos têm que ser aqui lembrados, elogiados, e desse grupo, bons valores a gente pode, na minha visão pelo menos, pode aproveitar no time principal. E o Alan Barcelos estando lá, aí sim a ajuda dele para o Crespo pode ser muito positiva, de como utilizar esses meninos, entendeu? Pedro Ferreira, que eu achei um pouquinho abaixo ontem, queria um pouquinho mais dele, mas é um grande jogador e provou isso contra a Portuguesa. O Matheus Ferreira, o TT, eu gosto muito desse menino, o Paulinho, né? O Nicolas, que jogou e já está integrado no time principal. E vou falar de 2 jogadores agora especificamente. O Isaac. Aí, na minha visão, não tem sentido a contratação do Dória, não pelo Dória. Podia ser o Beckenbauer, podia ser o Maldini, o Nesta. Não faz sentido para mim a contratação do Dória quando você tem um zagueiro como o Isaac ali, acho que pronto para ser preparado. Entenda bem. Pronto para a preparação do profissional. Você tem 5 zagueiros. Traz o sexto, esse menino. Trabalha do lado do Arboleda, trabalha do lado do Alan Franco. Já sei que vocês vão tirar onda, mas tudo bem. São zagueiros experientes, profissionais. Trabalha ali do lado do Ferrarese, do Sabino, do Tolói. Ouve eles. Observa as atitudes dele. É assim o processo de maturação e crescimento de um jovem. E agora eu vou falar uma coisa para o Igor Felisberto. E que ele... gostaria que ele me ouvisse. Se um dia eu encontrar com ele, eu vou falar isso para ele. Vou tomar a liberdade de falar isso para ele. A posição de lateral direito, ele é muito bom tecnicamente. E eu gostaria que o Ilcinho estivesse aqui para
para falar a respeito do que eu vou falar agora também. A posição de lateral direito, ela tem mudado cada vez mais. O lateral direito, antigamente, ele tinha muita responsabilidade ofensiva. Hoje, ele tem cada vez mais responsabilidade defensiva. E o que eu vou falar do Felisberto é para a vida dele, não para o São Paulo, para a vida dele, para ele jogar na Europa, para ele ter uma carreira bem sucedida. Boa, cara, a questão da marcação, a questão da observação da linha, jogar em função do seu companheiro, que no caso era o Isaac. Ele abandona demais a posição, sabe? Eu não sei se instruído pelo treinador, mas isso é um detalhe importante para a vida dele. O Wilsinho, nosso companheiro, que é também ali dali de trás, nós temos a mesma idade, Sim. Ele foi passado para outra posição, porque ele não gostava de marcar, gostaria que ele estivesse aqui. Ele tinha dificuldade na parte defensiva, só que era espetacular ofensivamente e tecnicamente. Então ele foi colocado, principalmente quando chega no Shakhtar, numa linha seguinte, e tá tudo certo. Então, se ele quer de fato ser um lateral direito, que é uma posição escassa no futebol, eu acho que ele teria a condição disso, se preocupar com a parte defensiva do que a posição exige. Ofensivamente, tecnicamente, ele é muito bom. Só que ele se preocupasse e se atentasse para o que exige defensivamente essa posição, que cada vez exige mais, né, Bruno? Exatamente. Direito, né? Exatamente. E é como você falou, né? Uma posição bastante escassa no futebol. Você vê a dificuldade que tá para achar lateral para a seleção brasileira. Ninguém se firma ali. É difícil. Tá Exato. Difícil achar. Quem que é o lateral da seleção brasileira hoje, que vai jogar a Copa do Mundo? Me dá uma certeza de quem vai ser o titular da Copa do Mundo. Não tem. Se eu fosse falar quem eu acho que vai ser titular, eu acho, sem zero certeza, com 0% de certeza, que é o Wesley. Acho. Porque recebeu minutagem. Mas também não é porque, caramba, fez enormes partidas, gigantes partidas com a seleção brasileira e ganhou a posição. Tá difícil ali. Um detalhe. Tá muito nivelado. Muito. E um detalhe, na Roma, ele joga de ala esquerda. 3 zagueiros, ele joga de ala esquerda. E vai ser o titular numa linha de 4 titulares de seleção brasileira na direita. Você vê que loucura. Então, o que seria a segunda Copa do Mundo nessa situação, né? Porque o Danilo, titular da outra, também jogava já de zagueiro no futebol italiano. Já jogava de zagueiro. Perfeito. Então detalhe importante. É que o time, quando chega na final, todo mundo vai se... coletivamente, o time vai bem, então as individualidades vão aparecendo. Gostei também do menino George, né? O George. Também bom jogador, né? Tem boa dinâmica, boa pegada no meio de campo e tal. É óbvio que não dá para subir todo mundo. Eu acho que o Pedro Ferreira vai ser integrado ao time principal imediatamente, né? O Nicolas vai voltar, o Paulinho possivelmente, mas são jogadores a serem observados. E nesse sentido, eu acho que o Alan, estando ali integrado no time principal, ele pode ajudar o Crespo a inserir da melhor forma os meninos, né? O Pedro Ferreira você pode usar ali pela direita, como meia, ele gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. Nesse sentido, eu acho que ele pode ajudar bastante. Então tá aí os destaques sobre essa derrota na Copinha, mais uma grande campanha de São Paulo também, com muitas dificuldades. Perdeu jogadores ao longo da campanha, jogadores subiram profissional, tiveram que voltar. Enfim, uma boa campanha de São Paulo, apesar do vice-campeonato. O nosso Ricardo Senna estava por aqui participando também já há algum tempo, mandando seus comentários. Inclusive eu concordo sobre treinador, não adianta ficar pedindo cabeça do treinador o tempo todo, porque já é um ciclo vicioso. E sobre Copinha, ele falou, claro, sobre o lance que ficou marcado. Do Cruzeiro tinha o time melhor, mas achei pênalti ali naquele lance no final. Sim, também. Com certeza. No campo eu não fiquei... Olhando no campo eu não tinha ficado com essa impressão. Achei que não tinha sido. Mas olhando no replay, acho que errou a arbitragem também. Poderia ter sido marcado. E tinha VAR. O VAR, ele marca o pênalti no campo e o VAR cancela. E ele não vai nem olhar no monitor. O VAR... que fala no ouvido dele que foi fora da área. Para mim foi pênalti. Olhando depois, para mim é pênalti também. E, bom, o VAR tinha a imagem, né? Obviamente. Para mim devia ter sido marcado o pênalti também. E o nosso Senna também manda aqui. Há bons nomes para serem aproveitados no time de cima. Tomara que o orçamento impeça que São Paulo traga refugos e esquemas que impedem a subida desses garotos. O famoso... Por favor, o famoso transfer ban. Às vezes o transfer ban é bom, né? E por favor, torcida do São Paulo, a gente viu esses meninos renderem muito nesse tipo de enfrentamento. Paciência com os meninos. Não acho que o Pedro Ferreira vai chegar, vai colocar 10 do São Paulo e vai
calma, ele vai oscilar, ele vai jogar bem um dia, no outro dia não tão bem, no outro dia mal. Calma, paciência com esses meninos. Vamos cobrar os profissionais, jogadores experientes, profissionais, com esses meninos, muita paciência, porque eles vão trazer o retorno técnico e ali na frente o financeiro. Então nós, com eles, temos que ter paciência. Com os outros, você tem até o direito de não ter mais, mas com eles nós temos que ter paciência.